Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, essa aqui está sendo a semana dos capacitores e nesse vídeo vamos estar falando sobre capacitor de micro-ondas. Porém, logo após a vinheta, vocês vão descobrir um problema que muitas vezes as pessoas esquecem de medir, né? Uma forma de medir o capacitor e dá problema. Aqui nós temos um capacitor de micro-ondas que está com defeito e um capacitor bom. Vamos aprender a medir o capacitor, identificar o capacitor que está com defeito e essa dica que é um teste que poucas pessoas fazem, né? Que eu vou estar comentando aí durante o vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Medir capacitor de micro-ondas com multímetro digital. Vamos lá. Normalmente quando eles entram em curto, que é o problema mais comum que apresenta, queima o fusível direto. O que eu posso identificar? A maioria dos defeitos de capacitores de micro-ondas você consegue identificar com o multímetro digital. Outros defeitos mais complicados, né? Como problema no aquecimento ou algo assim parecido, você tem que ver se a capacitância dele está dentro do nominal marcado aqui no corpinho dele. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui nós temos o multímetro digital. Vou botar ele aqui, vamos na escala de resistência ôhmica. O multímetro digital está aqui na escala de resistência ôhmica, que tem um símbolozinho aí da ferradurinha. Então, o que acontece? Se você tiver um multímetro, esse aqui é full range, ou seja, você é automático, você põe na escala de resistência e automaticamente ele já seleciona a escala. Mas se o seu multímetro for de várias escalas de resistência, coloque na resistência mais alta do seu instrumento, né? 20 mega, 50 megas, enfim, coloque na última escala, ok? Então vamos lá. O que tem que acontecer, pessoal? Vou falar de uma forma bem prática aqui. Eu recomendo que vocês assistam. No final desse vídeo vai ter alguns vídeos aí sobre medição de capacitores. Inclusive estou falando até em detalhes, né? Mas vamos lá. Capacitor de micro-ondas, o problema que ele mais apresenta é curto. Tá? Isso aí na prática, o que mais ele apresenta é curto. E quando ele dá em curto, ele queima o fusível. Ele pode apresentar um problema de ficar aberto, mas é muito difícil, gente. É raro. Você vai medir, ele não acusa nada. Ele pode dar defeito de fuga, também é muito difícil. E um outro problema que não é nem tão difícil, ele está aí mais ou menos, é ele alterar o seu valor, ok? Ele pode alterar o seu valor de capacitância. Mas sendo que, como ele trabalha num circuito de alta tensão e ele sofre aí um trabalho exaustivo pela alta tensão, e o problema que mais dá é curto, porque como ele lida com alta tensão, há uma falha no material dielétrico, né, de que é feito aqui as placas de que são envolvidas o capacitor. Às vezes elas entram em curto entre uma placa e outra, devido a ela trabalhar em alta tensão. É um problema muito comum de apresentar nesse tipo de capacitor, nesse tipo de equipamento. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estar aqui dizendo para vocês como a gente vai fazer o teste. Última escala de resistência ôhmica, ou na escala ôhmica aqui no caso do instrumento full range. Eu vou pegar aqui um capacitor, eu vou pegar esse aqui. Pessoal, olha só. Se eu colocar aqui nos dois terminais, vai marcar um valor aqui e vai ficar alterando esse valor. Prestem atenção no instrumento, né? Coloquei aqui. Vocês podem ver que a resistência ele começa... Tem uma hora que ela desce um pouquinho, depois começa a subir, ou seja, carrega e descarrega capacitor. Olha, ele está subindo, ó lá, 9 megas e cada vez aumenta mais. Chega uma hora que ele pode até não dar mais leitura, mas vocês viram que a resistência foi subindo? Se eu inverter esse capacitor aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele carrega e descarrega. Vou inverter. Entendeu, pessoal? Então ele diminui o valor, depois começa, e quando ele chega no valor bem baixo, depois ele começa a subir com o seu valor de novo. Mas o que é interessante que vocês descubram é essa variação que ocorre aqui no instrumento, né? Tem que haver essa variação. Bem,
esse capacitor aqui está acontecendo esta variação. Eu quero que vocês vejam essa variação inclusive pelo multímetro analógico. Vou pegar aqui o multímetro analógico, vou colocar na escala de X10K, última escala ômica que tem aqui. Prestem atenção na agulha do mostrador. Deixa eu colocar aqui num ponto em que não tenha muita luz batendo aqui, para não ofuscar a leitura. Então vou colocar aqui, preste atenção aqui na agulha, como ela vai deflexionar. Viram? Vou voltar aqui. Ela dá uma deflexionada e volta, ó. Deu uma deflexionada e voltou. Quem tem multímetro analógico pode fazer esse teste. Ele tem que ir e voltar. Se ele não for, ele está aberto. Se ele for direto e ficar parado aqui, ele está em curto. Se ele for ficar parado fixo em algum lugar, ele está com fuga. Mas esse aqui está carregando e descarregando sem nenhum problema, ok? Está aqui. Então essa variação você consegue também verificar com o multímetro digital. Agora eu vou pegar esse aqui que foi trocado de um micro-ondas que veio para cá com defeito, queimando o fusível. Depois eu vou falar aqui, aguardem aí que eu vou falar dessa outra dica, dessa outra medição que o pessoal esquece de fazer. Então eu vou pegar aqui o meu multímetro, já está na última escala ômica de resistência e vou colocar aqui para fazer a medição. Vocês podem ver, está marcando 0, 0, 1.2, ou seja, é curto, está em curto. Se eu juntar a ponta de prova aqui, ó, tá vendo? 0,004, ó, e está praticamente um curto aqui, ó. Isso faz com que imediatamente o fusível do micro-ondas ele queime. Então, podem notar que esse capacitor está em curto. Se eu for colocar um multímetro analógico, a ponteira vai e vai ficar fixa, né? A ponteira vai ficar fixa. Vocês puderam ver, tá vendo? Ela foi e ficou fixa lá no finalzinho e não vai sair dali. Tá em curto. Agora eu vou mostrar para vocês um outro problema que dá, apesar de que não tem esse capacitor com defeito aqui, mas eu quero deixar vocês aí já atentos, né? O que é, pessoal? Normalmente o pessoal vem, pega o multímetro, faz esse teste daqui, né? Aí vai, o instrumento está lá variando lá no display, né? Vou botar aqui para vocês verem melhor. Ele está ali sofrendo a sua variação, beleza. Só que o capacitor ele pode dar curto. Da onde para onde, pessoal? Ele pode dar curto, não aqui como esse aqui está dando. Esse outro que a gente mediu, está dando aqui um curto entre os terminais. Mas ele pode apresentar um curto entre o terminal e a sua carcaça, ou seja, o seu corpo, que é metálico. Se eu colocar aqui assim, você pode ver que o instrumento não pode marcar nada. Eu coloco no outro e o instrumento não pode marcar exatamente nada, certo? E o que acontece? Às vezes dá curto do capacitor interno com esse corpo metálico. Aí você vai colocar aqui, vai medir para a carcaça dele e ele vai acusar um curto. Mesmo se você colocar aqui, ele vai acusar bom. Por isso que às vezes tem muita gente aí que apanha em conserto de micro-ondas, o cara vai, mede aqui, vê que não está em curto e pensa, beleza, o capacitor tá bom, né? Só que esquece de medir daqui para a sua carcaça, porque ele dá curto também, desse jeito. Se eu for pegar um multímetro analógico, na última escala, na escala de X10K, eu vou colocar ele em um terminal e depois aqui na carcaça. Deixa eu tirar aqui da claridade. E ele não vai dar nada, ó, não pode dar nada. Ok? E esse capacitor que está em curto aqui, ele está em curto, mas ele está em curto entre os terminais, mas do terminal para sua carcaça não está. Mas pode encontrar capacitor com defeito dele, tá bom aqui e tá em curto daqui para cá. Ok, pessoal? Então nunca esqueça de que quando for medir o capacitor, faça o teste daqui para cá e dos terminais para a carcaça. Isso é fundamental. Beleza? E vamos lá. Um outro problema que dá também com o capacitor, meus amigos, é a
sua capacitância que altera, né? A sua capacitância altera e não tem como você ver tanto com o multímetro digital quanto com o multímetro analógico. E o correto é você usar o capacímetro. Olha só, esse capacitor aqui, ele é de 0,90, né, microfarads. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para que você possa ver o valor. Olha, ele está marcando exatamente aqui, ó, 0,90, né, microfarad. O símbolozinho aqui de microfarad. Esse daqui já é 0,76. 0,76. Pessoal, não pode ficar colocando, se o capacitor ele é 0,76, coloca 0,76. Não vai colocar 90 no lugar desse, nesse lugar desse. Tá? Tem que seguir aí o valor correto. Pois bem, agora como saber se o capacitor está com o seu valor exatamente correto? Com o capacímetro. Eu coloco o meu instrumento na parte de capacímetro, ele tem a função capacímetro. Você pode ter um multímetro com um capacímetro ou somente um capacímetro, somente um instrumento. Eu vou colocar aqui no capacitor e esse aqui está em curto, não vai dar nenhuma leitura. E eu vou colocar aqui para saber se ele vai estar marcando aí o 0,76. Olha lá, 76, né? Ele está dando 767 nanofarads, que é a mesma coisa do que 0,76 microfarads, ok? Então, não esqueça, tá, gente? O instrumento, apesar de ele estar marcando aqui 0,76 microfarads, se eu botar aqui no instrumento, o capacímetro vai estar me indicando 767 nanofarads, que é a mesma coisa de que 0,76 microfarads. Às vezes, se você tiver com um capacímetro com escala separada, você pode botar numa escala de 20 microfarads e ele dá exatamente 0,76 microfarads. Beleza, pessoal? Então, o foco principal aqui é você descobrir: dá para testar o capacitor com multímetro digital? Dá, para saber se ele está em curto, que é o problema que mais dá. Para saber se ele está aberto, para saber se ele está em fuga. Inclusive, essa dica que eu estou dando para vocês de testar do terminal para a carcaça. Isso é fundamental, porque existem micro-ondas que eu já verifiquei do cara testar o capacitor, dizer que ele estava bom e ele esquecer de medir daqui para cá. Correto? Ok? E se você quiser ter uma certeza absoluta que o capacitor está 100%, tem que ter um capacímetro para poder medir o seu valor de capacitância. Aí você realmente vai estar fazendo aí um serviço 100%. Ok, pessoal? Meus amigos, quem puder dar um like aí para poder ajudar o canal, agradeço muito. Isso aí incentiva e fazer mais vídeo, passar mais informações aí para vocês. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, ok? Para poder dar uma força na gente. E deixem sugestões, se vocês tiverem com alguma dúvida de vídeo, deixem aí abaixo nos comentários quais os vídeos que vocês gostariam que a gente fizesse aqui para passar aí para vocês, ok? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.